Olá. Olá, Ranieri. Sou eleitor brasileiro, cara com ideias, com esperança. Nasci em Goiânia, mas fui criado em Minas. Vim para Brasília em 90, 89, 90, e já nessa época a gente já viu uma certa visão da política, né? E eu tive a oportunidade de vir aqui para conversar com um deputado, com a pessoa e mostrar a minha visão como cidadão do que a gente acha da representatividade política, que hoje parece que a gente não tem uma certa representatividade. Deixa eu só me apresentar para você também. Claro. Né? Eu me chamo Glauber, eu estou no exercício do mandato de deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Tenho 35 anos e tenho também uma visão muito crítica sobre o sistema representativo atual. Eu quero bater um papo sobre isso contigo. Claro. Mas você falou que tinha uma ideia e eu te interrompi. Tem. Porque como você é do PSOL, que é um desdobramento da esquerda, do partido do PT. O PSOL nasce a partir de uma dissidência de militantes que na época compunham o PT. Eu não fui do PT, mas eu militei durante muito tempo da minha vida no PSB. Eu era um daqueles militantes do PSB que achava que não sairia do partido. O PSB não tem divisão em correntes, né? Mas eu era o que era considerado o campo da esquerda do PSB. Até o momento em que eu achei que aquele espaço político morreu como possibilidade de militância, pelo menos para aquilo que eu acreditava. E aí eu estou militando no PSOL desde o ano de 2015. Eu sou recém-filiado ao PSOL, mas me encontrei, porque no PSOL eu vi a possibilidade concreta de compatibilizar teoria, formulação, programa com a prática política, né? Você mudou e o partido mudou, a época mudou e suas ideias mudaram. Então você foi para o PSOL porque lá você se sente representado, não é isso? Eu sou crítico também a quem faz a alteração de partido num balcão de negócio. Claro. A legislação ela já determina as possibilidades de você mudar de partido, né? Perseguição política clara no seu partido anterior ou uma modificação reiterada do programa partidário. Então, se você se filiou num partido, porque se você acreditava naquele programa e aquele programa não está sendo cumprido, ou seja, repetidas vezes, aí eu acho que você tem motivação de saída. Claro, vale. Agora, quando você se utiliza do seu cargo para ficar negociando vantagens que não são coletivas, mas vantagens pessoais e individuais, num balcão de negócio para saber quem é que vai entrar no partido X, Y ou Z, aí eu acho que está um problema. E esse problema tem que ser trabalhado. Tá, mas você não acha que tem partido demais? Muito partido, isso não atrapalha? Isso, tá, que vão com as ideias, mas você não acha que poderia ter só 3 partidos, um de direita, um de esquerda e um fiel, um de centro? Eu acho que não. Acho, inclusive, que o problema da representação brasileira não é o número de partidos. Vamos pensar o seguinte, se hoje, no formato que a gente tem da representação brasileira, você só permitisse que aqueles partidos que já são do status quo continuassem tendo o seu funcionamento. Então, aqueles que são considerados os grandes partidos. E partidos alternativos, que hoje ainda são numericamente menores, mas que podem encantar a sociedade brasileira e serem grandes partidos no futuro. Eles perdem, então, a sua possibilidade de existência, sem tempo de TV, sem possibilidade de representação no parlamento. Eu não acho que o problema seja o conjunto de partidos para que as pessoas, inclusive, possam escolher entre eles, né? E normalmente dizem o seguinte, mas com esse número tão grande de partidos, você fica um compra-compra de partido nas campanhas eleitorais para garantir tempo de televisão. Se é verdade que tem partidos nanicos que se vendem, também é verdade que isso acontece porque tem partidos grandes que estão aptos a comprar esses nanicos. O que eu acho que a gente tem que fortalecer são partidos programáticos. Então, se você tem um partido grande que defende um programa, a gente tem que respeitar a existência desse partido. Mas se você tem um partido que é pequeno, ainda numericamente, mas que é um partido programático, ideológico, eu não vejo motivo desse partido acabar.
Porque qual é o partido que já começou grande? Nenhum. Inviabilizar essa possibilidade de que partidos ideológicos eles possam ter sua representação, na minha opinião, só fortalece os partidos que os brasileiros majoritariamente já conhecem como grandes, né? Tá, mas o que você está dizendo é que a diversidade é o caminho. Mas isso enfraquece, porque quem é do partido pequeno vai ter sempre que barganhar alguma coisa com o partido grande. O negócio é unir para não dividir. O que está acontecendo é o contrário, está dividindo para unir. Então isso aí é que gera o comércio todo que você está dizendo aí. Eu não acredito que os partidos pequenos vão vir a se tornar grandes. É muito difícil. Para mim, a solução seria ter uma quantidade bem menor do que essa que tem de partidos, limitar isso ao extremo mesmo, para dificultar esse Mas, por exemplo, troca-troca. se no espectro político brasileiro hoje você só tivesse 3 partidos, 3. provavelmente, se você for pegar os grandes partidos e aquilo que é colocado como do espectro de esquerda ou de direita, hoje você permaneceria com PSDB, PMDB e PT. Se você, como cidadão e que quer fazer uma militância, não se identificar com nenhum desses partidos políticos, o que você ia fazer? Agora aí tem outro problema. É a mensagem que cada partido passa. Você não tem nenhum partido que mostra assim, ó, partido tal, a gente luta por isso. Não, a gente é um partido nacionalista, a gente quer que o Brasil seja somente para brasileiros, fora estrangeiro, aquela coisa xenofóbica, mas... E o partido de esquerda, não, a gente quer que acabe o capitalismo, vão voltar ao socialismo. Então, não tem nenhum partido que tenha uma ideia certa que fale assim, ó, eu represento a sociedade de comerciantes. Não tem nenhum partido que dê a representação que fale, ó, Mas eu você acha que represento isso deveria existir, ou seja, de uma maneira mais clara? Claro, deve E sim. você não acha que é mais fácil conseguir isso com partidos, com um número maior de partidos, onde você possa, inclusive, fazer a defesa das suas ideias internamente? Porque se você ficar preso só às estruturas, às grandes estruturas partidárias que já existem, dificilmente você vai conseguir se encaixar nessa representação lá. Eu acho que o modelo de você colocar toda a representação só em 3 ou 4 ou 5 partidos brasileiros vai fazer com que a gente não tenha a diversidade da própria sociedade na representação desses partidos. Mas respeito a tua opinião, que é diferente. Claro, e partindo para a representatividade também, eu não me sinto representado por nenhum deputado. Certo. Eu mesmo, nas 2 últimas eleições, eu fiz em uma, eu tive um problema, mas na outra eu justifiquei. Para mim, o voto também devia ser distrital, que isso aí dificulta muita coisa. Às vezes o cara que eu voto não é eleito, ele está ajudando outro cara a ser eleito que não é aquele que eu escolhi. No voto proporcional, você ainda tem a possibilidade de que partidos que são ideológicos mantenham a sua representação. Então, se na sociedade brasileira você tem 20% que acham que a sociedade deve ser socialista, dificilmente você terá uma representação desse tipo no parlamento, que é o que a sociedade quer, se você tiver um voto distrital puro. E eu falo isso com a liberdade de quem venceu no que seria o meu distrito. Eu sou de uma região no Rio, que é a região serrana, e eu fui o deputado federal mais votado lá daquela região. Provavelmente na última eleição, num voto distrital, eu teria sido eleito por aquela região. Mas eu considero que a representação do chamado voto de opinião, de quem defende teses, ela não pode estar subrepresentada no parlamento também. Eu tenho essa preocupação. Mas esse sistema que a gente tem só funciona por causa da quantidade de partido. Por isso que funciona, porque vai trabalhar vários deputados para eleger um do partido. Aí é o partido que está tendo força, não é o eleitor. Quem tem força é o partido e quem foi eleito. No caso do voto distrital, não. Quem vai ter a força vai ser eu e a maioria que escolheu o deputado. Por isso que para ter 3 partidos só funcionaria, no meu modo de ver, no meu leigo modo de ver, só funcionaria se tivesse poucos partidos. E outro ponto que eu queria colocar para você também é o seguinte. Claro. Como eu já não me sinto representado por nenhum deputado, eu até tinha dado uma ideia para mudar uma forma de representação. Porque cada estado tem uma quantidade X que pode ser de representantes, né? Colocar para os deputados um deputado virtual.
que cada estado, o que você acha disso, né? Que cada estado teria direito a ter mais um deputado, que aí no caso seriam 27 deputados, dá um partido até de tamanho razoável, né? Perfeito. E isso não é para ter força política partidária, isso é para os deputados, para mostrar para os deputados, como que está a ideia do cidadão referente àquela votação que vocês vão fazer. Então, cada cidadão, através de um aplicativo celular ou pelo computador, poderia ir lá e fazer a sua votação para o seu estado e aí mostrar, a maioria de cada estado quer o quê? Quer que seja aprovado, não seja aprovado, quais os pontos. E ali vai valer um voto. Um voto de um deputado, Eu achei deputado virtual. Eu achei a ideia bacana. Eu parto de uma análise também, que esse sistema aqui, o sistema representativo, do jeito que a gente tem, ele está falido. Mas não adianta só eu ter o diagnóstico da falência do sistema. Eu tenho que propor quais são as alternativas, né? Tem gente que na falência do sistema representativo atual vai dizer que a solução é menos política. Aí voltam ideias de retorno à ditadura, coisa do tipo, que eu acho que é um erro absurdo. Essa é a minha posição. Porque, inclusive, numa ditadura você não teria liberdade de estar falando aqui com o representante aquilo que você quisesse. Você ficaria preocupado, inclusive, com aquilo que você pode dizer ou com aquilo que você não pode dizer. Então, o que eu acho? Se o sistema está falido, você tem que trabalhar uma alternativa de mais política. Mais política, para mim, não é negar a representação, não é negar o voto, não é negar a via eleitoral. É dizer que ela não é o suficiente. Que você tem que ter os representantes eleitos, mas você tem que ter mais mecanismos de participação direta da sociedade para melhorar essa democracia que a gente tem, ou que a gente quer ter, ou que a gente espera ter. Bom, a tua ideia, me parece, que é um instrumento de participação direta da sociedade. Direta da sociedade, junto com o Congresso, porque eu não me sinto representado lá dentro. Quando vai haver uma votação, às vezes, suposição, a maioria que votou num deputado aqui do Distrito Federal não quer que ele vote a favor dessa lei de reforma trabalhista. Suposição. Cada pessoa tem direito a um voto para o virtual? Claro, cada pessoa tem direito a um voto e a maioria é que vai decidir o voto do deputado, assim como aqui na casa. Perfeito. A maioria escolhendo, isso também seria um termômetro para os deputados da casa verem qual é a reação da população, o que a população quer, porque às vezes o que eu quero não é o mesmo que você quer, que o outro deputado quer, que o outro pensa. Ranieri, e como é que a gente conseguiria avançar para, por exemplo, essa representação no voto virtual alcançasse, por exemplo, aqueles que, porventura, não tenham acesso cotidiano à rede de computadores, as famílias mais pobres, as pessoas que são de mais baixa renda. Aí cada um vai fazer a sua parte. Se eu quiser representar, se eu quiser participar da sociedade, então eu tenho que procurar os meus meios. Eu gosto da ideia. Porque a ampliação da representação direta. Acho que tem outros mecanismos. Aí eu queria falar de um outro mecanismo de representação direta, talvez até para você colocar em andamento a tua ideia. Você faz parte de alguma associação, algum sindicato da sociedade civil? Não. Já fiz, mas não faço mais. Hoje na Câmara tem uma comissão que é a Comissão de Legislação Participativa. O que essa comissão faz? Se você é de qualquer associação, sindicato, qualquer representação da sociedade civil, você pode propor uma sugestão. Essa sugestão vai ser relatada e depois ela começa a se encaminhar na Câmara como um projeto de lei de iniciativa dessa própria comissão. Porque falando dos projetos de iniciativa popular, onde você precisa ter ali milhões de assinaturas, que também é interessante porque você já chega com respaldo de milhões de pessoas. Mas hoje, qualquer associação, qualquer representação da sociedade civil pode mandar essa sugestão para a CLP e a CLP, então, vai criar um relator e esse relator vai dar um parecer contrário ou favorável à matéria. Eu estou te dando essa ideia porque eu já queria ver também a tua ideia tramitando, né? Como uma possibilidade concreta de se transformar. Mas a ideia em realidade. Se você quiser propor ideia... Perfeito. À vontade. Eu posso propor a ideia, mas eu acho que se ela vem com respaldo da sociedade, sim, como uma ideia que surgiu de você, e que determinado segmento da sociedade foi não só incentivado,
mas foi também tocado por essa Tocado, ideia claro. e manda para cá essa ideia, eu acho que é bacana, né? Porque hoje eu vejo a representatividade mais visível na internet, no Brasil hoje a população em geral, né, tem acesso, muita gente tem acesso. Talvez aqui em Brasília mais do que em outros locais, igual você falou, tem local que não tem acesso. Às vezes a pessoa não tem como, mas isso é uma coisa a ser trabalhada e modificada. Então, cada estado, se quiser colocar o seu, pode, e mesmo que não tenha validade de voto, mas sim como uma representatividade para ver o que a população está querendo, o que a gente está querendo, o que a gente espera. E os deputados eleitos através do voto em eleições, eles teriam um balizamento, mas eles não necessariamente ficariam presos ao voto do deputado virtual, não é isso? Claro, não precisa. O voto do deputado virtual, a ideia que eu tenho, né? O voto do deputado virtual é igual ao seu voto. Eu tenho uma ideia também que é a seguinte, e aí eu queria saber o que você pensa dela. Você vai votar um projeto e você, pela sociedade civil, por qualquer associação, você mandou para cá a proposta. Que no momento em que essa matéria fosse ser votada pelo plenário da Câmara, que a discussão ali não ficasse só entre os deputados. Que quem propôs a alternativa pudesse, inclusive, participar do espaço no parlamento, fazendo a defesa da sua ideia no momento da votação. E quem tivesse uma opinião contrária também, pudesse, como representação da sociedade civil, estar naquele momento no plenário defendendo a posição contrária àquela matéria. Ou seja, o sistema representativo está falido. Como é que a gente consegue ter um sistema onde a sociedade participe mais diretamente? O que você acha disso? É válido, porque também é uma forma de mostrar a representatividade, mostrar o que a pessoa está querendo e ver o cara a cara, o que os nossos representantes vão falar, né? Se é válido ou se não é válido. Eu gostei. Outra coisa também que eu queria perguntar para você, o que você acha do voto facultativo, porque eu tenho, vou expor a minha opinião. Tá. No momento eu sou a favor do voto obrigatório, mas para um futuro eu sou a favor do voto facultativo, porque no momento acho que a gente não tem ainda uma maturidade maturidade da sociedade mesmo, para mostrar que eu posso representar e que eu posso, porque a decisão de não votar, de não escolher um representante, também é uma decisão, é uma omissão, mas é uma decisão, que tem influência direta no meu dia a dia, porque se eu omitir, eu estou deixando que outro faça a escolha por mim. Assim como você faz uma abstenção, você está deixando de ter a sua opinião para que outro tome decisão por você. E se você acha correto, ou se você é a favor ou não do voto facultativo, agora ou depois? Primeiro tem um voto aí, né? Ou uma ausência de voto de quem não acredita nesse sistema de representação. Isso. E respeito a essa posição, né? Mas o que eu acho, né? Eu acho o seguinte, eu como você tenho a preocupação na instituição, desde já, de um voto facultativo. E explico, apesar de que o nível de abstenção nas eleições ela tem se multiplicado, ela tem se ampliado, né? Mas eu acho que o peso do poder econômico, e essa é uma preocupação, e por isso que eu acho que essa questão tem que ser melhor amadurecida, o peso seria ainda mais exercido no caso de um voto facultativo. Do que eu estou falando? Hoje você já tem algumas eleições que são facultativas. Por exemplo, Conselho Tutelar. Em vários municípios, e não estou colocando isso como uma regra geral, mas representantes do poder político e econômico local escolhem determinados candidatos e acabam tendo mais peso para tirar as pessoas de casa para irem votar. A minha pergunta é, num voto facultativo, esse peso não vai ser ainda maior para que aqueles que têm o poder econômico consigam tirar as pessoas de casa para irem votar nos seus próprios representantes? Agora, por exemplo, a Justiça Eleitoral, ela está diminuindo 1.000 sessões eleitorais, 1.000 zonas no Brasil, né? Isso está acontecendo. Um tipo de medida que diga que o voto é facultativo não vai favorecer exatamente aqueles que têm o poder político local de coronel, que vai viabilizar a locomoção para que a pessoa vá votar, garantindo ainda mais poder para aqueles que já trabalham desse jeito. Por isso a minha preocupação com a instituição do voto facultativo nesse momento. Claro, vai, mas também você tem que ver o seguinte, que você está falando do poder econômico, mas tem outro poder também que você
não colocou. Você que é da esquerda, você sabe que os sindicatos têm uma força grande, não é econômico, é ideológico. Tem também, o voto facultativo pode beneficiar também a esquerda. O medo é só do poder econômico? Não. O medo de quem tem o poder econômico também pode ser esse, porque quem é mais organizado, na minha visão, para mim quem é mais organizado são aqueles que têm uma identificação com a esquerda, porque são militantes, têm associações, têm sindicatos, eles são mais unidos, são mais partidários. Isso não ia beneficiar a esquerda? Eu acho que num futuro, numa sociedade onde você tenha ideologicamente posições, né, que sejam mais consolidadas, você teria condições de garantir que aquela pessoa que ideologicamente se afina com aquela ideia saia de casa para votar com uma maior facilidade. Concordo contigo. Mas concordo contigo fazendo uma ressalva, né? E naqueles casos em específico em que a pessoa pode ter uma afinidade difusa com o programa ideológico de esquerda ou de direita, mas que ela não tem condições econômicas, por exemplo, de deslocamento para a realização daquele voto, né? Então, acho que isso é algo também que tem que ser pensado, trabalhado. Porque... Agora, se no futuro todos tiverem igualdade de condições para se deslocarem de onde estão, para fazer o exercício do seu voto e poder colocar ali a sua posição programática, ideológica, aquilo que acredita, né? E você tem igualdade entre o conjunto dos eleitores e da sociedade para fazer isso, aí eu acho que a gente pode ter uma modificação, inclusive nessa posição. O que eu fico na ressalva é a forma da obrigatoriedade. Todo mundo não quer, vai votar meio que forçado, não escolhe por isso, porque é obrigado. Nada que é obrigado, é igual a ditadura. Não, você é obrigado a não votar, agora você é obrigado a votar. Então eu não tenho a escolha. Eu não tenho a escolha. Acho que o que mais dificulta as pessoas é isso. Eu não tenho a escolha de poder votar ou não votar. Porque num primeiro momento, o que ia acontecer? Quem ia tomar representatividade seriam aqueles da esquerda que tem... Eu tenho dúvidas dessa esquerda? Dessa tua análise, né? Porque eu acho que entre o voto ideológico consolidado, à esquerda ou à direita, e o peso do poder econômico nas eleições, esse peso do poder econômico vai ser mais forte no atual momento que a gente está vendo, como já é mais forte hoje. Antigamente eu pensava que aqui o parlamento ele era uma representação da sociedade. Besteira minha, né? Ele não é uma representação, é uma representação distorcida, porque o filtro aqui, ele leva necessariamente a uma representação muito mais conservadora do que está na sociedade. Ou seja, aqui você não tem um número de mulheres na representação parlamentar, você não tem um número de negros, você não tem o número de pessoas de menor rendimento, né? Então existe um filtro, né? Eu considero que, essa é a minha análise inicial, que o voto facultativo ampliaria esse filtro ao invés de abrir para uma maior democratização. Espero futuramente ser convencido do contrário, mas hoje eu ainda acho isso. Você ainda é a favor do voto obrigatório? Sim. Com o voto obrigatório, não tem essa representatividade. Quantos que são advogados nessa Câmara? Quantos que são empresários? Quantos Uma boa parte. Boa parte, né? Sim. Quantos que são médicos? Quantos que são da bancada ruralista aí, que são fazendeiros? Uma boa parte também. Ou representam fazendeiros. Então, só nesses 4, e quem é mesmo representante, vamos colocar aí de uma classe operária. Eu concordo contigo. Hoje, para você ver hoje, sendo obrigatório, tem isso. Talvez só experiência. Eu concordo contigo. Acho que o filtro já é conservador. Acho que no atual momento, você instituir voto facultativo, você amplia esse voto conservador. Se eu fosse convencido de que ele diminui esse voto conservador no sentido da representação, que o parlamento ia ser mais plural, com a cara do Brasil, eu teria uma outra posição. É porque eu ainda não tive argumentos que me convencesse disso. Mas se tiver, eu estou apto a mudar de posição. Claro. E outra coisa que eu queria saber é como que você vê a pessoa que se abstém? Como você vê a pessoa que não quer, ou não, eu sou apolítico? Você diz no voto aqui parlamentar ou na rua também? Parlamentar, o próprio parlamentar. Parlamentar quando se abstém na votação. Da votação, porque o cara não, ele
tira o voto dele, então ele tá tirando o meu voto. Se ele é representado por mim ou pelo meu estado, ele está tirando o meu voto. Não teria cortar isso, ou uma punição, coisa do tipo, porque ele me obriga a votar e não obriga ele a votar. Renieri, eu tô aqui desde 2009, né? Eu acho que eu nunca dei um voto abstenção. Todos os meus votos sempre foram posicionados. Mas eu acho que o voto abstenção também, ele tem um caráter que precisa ser analisado. Qual é o caráter que precisa ser analisado? E aí eu acho que o caso concreto é que vai dizer isso. Se aquele parlamentar, naquele momento de uma matéria que acabou de ser colocada em votação, ele não tem convicção formada sobre o assunto, e além de não ter convicção formada sobre o assunto, ele não teve tempo hábil para formar uma convicção sobre aquele tema, e a orientação partidária, ele está colidindo com o que seria aquela orientação, porque ele acha que pode ter mais coisa a ser analisada em relação àquele voto que ele não teve a oportunidade ou a possibilidade de fazer, aí nesse caso eu acho que se justificaria. Mas eu acho que em regra, você ter posições que sejam sim de orientação partidária, mas onde você expresse a sua convicção através do voto, eu acho que é fundamental. Mas eu não satanizo 100% das possibilidades de abstenção, porque eu acho que em determinados momentos, analisado o caso concreto, pode ter um motivo, uma razão de ser, né? Claro. Eu agradeço, eu gostei da conversa. Bacana. Também gostei muito, viu? Valeu, Ranieri. Falou. Vamos conversar mais. Claro, aberto. Não sei aonde, né? Como? Claro. De repente, através da gente continuar batendo papo sobre essa questão do deputado virtual. Claro, a ideia é válida. O que você acha de apresentar a ideia para qualquer associação e sindicato ou da sociedade civil, qualquer representação, para tentar apresentar isso à Comissão de Legislação Participativa? Como eu não votei em nenhum deputado, eu queria que você me representasse na minha ideia no Congresso. Então vou fazer uma coisa. Pode, a ideia é nossa. Você vai fazer o seguinte, você vai sentar comigo numa reunião depois, ou com a nossa equipe, vai botar o que é a ideia exatamente, e aí a gente vai avaliar. Claro. E quando eu estiver completamente convicto do que você está me apresentando, eu te falo, ok. Ok. Tá bom? Tá feito. Mas já estou sensível e já acho que a ideia é bacana. Bacana, a ideia. Tá bom? Gostei. Vamos só ampliar a nossa discussão. Claro. Tá legal? Tá legal. Valeu, Ranieri. Bacana.